A girafa que tinha medo de crescer, escrito por Andrea Gustman, ilustrações de Cristiano Lopes. A girafa que tinha medo de crescer. Girafa nasceu em uma savana na África e cresceu naquele local repleto de baobás e frondosas maruleiras. Isso não seria um problema se não fosse por um único detalhe. Girafa tinha medo de crescer, porque tinha muito medo de altura. E quem já viu uma girafa com medo de crescer, nem consegue imaginar que elas possam existir, não é mesmo? Seu pescoço e suas pernas cresciam centímetro a centímetro, o que fazia com que seus olhos ficassem cada vez mais distantes do chão. As girafas são os mamíferos mais altos do mundo. O pescoço de uma girafa pode chegar a quase 2 metros de comprimento e as pernas têm aproximadamente o mesmo tamanho do pescoço. Os machos podem atingir 6 metros de altura, enquanto as fêmeas chegam a alcançar aproximadamente 5 metros. As girafas têm 2 chifres cobertos de pelos, que usam para lutar, brincar e namorar. As girafas vivem nas savanas semiáridas da África e dormem somente 2 horas por dia, em períodos de aproximadamente 20 minutos. Os bebês girafas nascem com aproximadamente 1,80 m. As girafas são animais muito silenciosos e rápidos, podendo atingir 56 km por hora. Assim como impressões digitais humanas e as listras da zebra, a pelagem de uma girafa é exclusiva de cada animal. Cada vez mais perto dos galhos tenros da velha maruleira, mais medo girafa sentia. O medo era tanto que ficava paralisada e não andava nem para frente nem para trás. As outras girafas corriam e brincavam, mas Girafa ficava lá parada enquanto a vida passava. Tudo porque Girafa tinha medo de cair e se machucar. Dia após dia, Girafa alcançava novos galhos e seu medo ficava ainda maior. As girafas vivem em grupos. Geralmente o líder é o macho mais velho do bando. Os outros membros do grupo são fêmeas e filhotes. Certo dia, Girafa alcançou o galho mais alto da velha maruleira. E lá estava o ossobô, um pássaro verde e amarelo que vive camuflado junto ao verde das folhas e do amarelo dos frutos maduros da maruleira. O ossobô ensinava os pequenos passarinhos a realizarem o seu primeiro voo. Girafa percebeu o medo daquelas criaturas. Mesmo assim, o ossobô jogava-se para fora do ninho, arremessando-as do alto da árvore, e era durante a queda que batiam suas asas com tanta velocidade que plainavam no ar mergulhando no céu azul. Logo, aprendiam a voar e voltavam ao ninho para se lançarem novamente, fazendo de cada voo uma grande aventura. O ossobô, que via a girafa crescendo sem dar um único passo para frente ou para trás, sabia que o medo a impedia de viver grandes emoções. Então, saiu de seu ninho e pousou na cabeça de Girafa e, olhando fixamente em seus olhos medrosos, perguntou: Então, você vai ficar aí parado esperando a vida passar? Sim, respondeu Girafa, tenho muito medo de crescer. Olha só, não quero te assustar, mas você sabe que é uma girafa, não é? Perguntou o pássaro e prosseguiu ao balançar de cabeça da girafa, confirmando assim entender-se como girafa. Não me leve a mal, mas você só vai superar o seu medo se enfrentá-lo. Mas eu sinto tanto medo, tenho vertigens só de olhar para os meus pés, disse ela. Que tal dar o primeiro passo? Vamos, bem devagarinho. Um passo, depois o outro. E assim, Girafa encheu-se de coragem e estava determinada a mover-se.
Grandes mudanças começam com pequenas ações. Foi aí que, ao dar um passo para frente pela primeira vez, ela teve uma surpresa. Seus pés haviam criado raízes profundas, assim como daquela maruleira cheia de galhos tenros. Socorro! Socorro! Eu quero sair daqui! Disse ela, ao perceber, somente agora que estava presa e muito bem presa em si mesma. Parecia um baobá enterrado na savana. Girafa estava determinada a mudar aquela situação e precisava livrar-se daquilo que a mantinha presa. Girafa sabia que precisaria livrar-se de todos os seus medos. Ela percebeu que seria necessário encher-se de coragem para conseguir sair de lá e deveria esperar a ajuda dos suricatos. Afinal, as raízes estavam muito bem enterradas naquele local. O Osobo então pediu para que seus filhotes procurassem ajuda com os suricatos, e cada um voou para um lado. Momentos mais tarde, chegaram trazendo consigo alguns suricatos dispostos a ajudar, e que a essa altura já sabiam o que deveriam fazer. Começaram escavando próximo aos pés de Girafa. Os suricatos cortaram as raízes com seus dentes, afiados, e assim os pés da girafa desprenderam da terra. Os suricatos são pequenos mamíferos que medem cerca de meio metro de comprimento e pesam pouco mais de 700 gramas. Os suricatos usam os rabos para poderem ficar de pé. Os suricatos vivem em tocas e em bandos e dormem em sistema de rodízio, enquanto parte deles procura alimentos ou dorme. O restante permanece em guarda para defender o local. Girafa deu o primeiro passo para a frente e gostou da sensação de poder ver os galhos da linda marulheira de outro ângulo. Então, deu o segundo passo, o terceiro, e sentiu algo que jamais havia sentido. Estava tão feliz quanto aqueles passarinhos que cantavam alegremente. De repente, por um descuido, Girafa desequilibrou-se e caiu. Tinha tanto medo daquele momento que, ao perceber que nada lhe aconteceu, desatou a rir sem parar. Girafa percebeu que às vezes o tombo é necessário para aprender a caminhar. Ergueu-se e rapidamente colocou-se de pé. E assim, Girafa despediu-se dos pequenos ossobôs, da maruleira e dos suricatos. Um passo de cada vez, e lá estava ela, mais distante, apostando corrida com sua sombra. Foi embora dali feliz, na certeza de que poderia voltar na hora que quisesse. Mas agora, o que ela realmente queria era seguir em frente e viver grandes aventuras. E esse é o fim da história e o início de uma nova. Que tal escrever sobre os lugares que a Girafa conheceu? Para onde você acha que ela foi? Muito bem, crianças, e esse é o final da nossa história. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like no final do vídeo e nos vemos na próxima. Tchau!